Ela é doce, mas é um sopro. Olha só como é poético. E assim a gente fala do quanto pode ser, além de extremamente maravilhosa, fugaz. Essa é a vida. Eu estou com Marília Almeida, que está conversando em especial sobre esse tema, que é o luto. E eu queria muito trazer esse bate-papo para a gente aqui no programa. Fiz questão, convidei, consegui o espaço com ela e a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Marília Almeida, parabéns. Te ver falando, te ver explanando as questões relacionadas a esse momento, né, mostram que todos nós somos, né, enquanto seres humanos, muito impactados pela questão do luto. Isso está na nossa cultura, isso está na real dor que isso causa. Conta um pouquinho mais para a gente de como que tudo isso começou a ser de seu interesse para investigar. Eu penso que o luto, né, ele tá na clínica todos os dias, né, na clínica de psicologia, porque o luto, ele não é perder alguém que a gente ama para a morte, né? Então, o luto, ele pode vir de várias maneiras. Ele pode vir de uma imprevisibilidade do dia, como um salto quebrado, num evento importante que a gente tá. Ele pode vir num término de um relacionamento. Ele pode vir das expectativas que a gente cria quando a gente fica grávida e as coisas não saem como a gente planejou, como a gente esperava. Então, ele está diariamente, né, com a gente, o luto, a perda de um objeto, a perda de uma expectativa. E é muito importante a gente pensar sobre ele, sobre os sentimentos que eles geram na gente, de medo, de ansiedade, de tristeza, e pensar em maneiras da gente ter autonomia diante dos imprevistos que acontecem na vida, para a gente conseguir escolher diante do imprevisto, ter liberdade de fazer as escolhas, as melhores escolhas que a gente conseguir naquele momento. Bom, se a gente não falava tanto no luto, no sentido da morte de pessoas, a pandemia foi uma escola para todos nós. De forma direta e indireta, todos impactados, né? De forma que a gente tem a questão da criança, do adolescente, da pessoa mais velha. Como que você vai entendendo essa relação do luto quando a gente fala em faixas etárias? Parece que a criança tem uma percepção, parece que o adulto tem outra, parece que as pessoas de mais idade têm outra, ou sou eu que estou arriscando bobagem? Na verdade, eu não falaria em faixa etária, eu falaria na individualidade mesmo do ser humano. Então, se a gente pegasse várias crianças, vários adultos e vários idosos, cada um, né, tem uma reação e um sentimento diante dos imprevistos, diante do luto, diante do próprio Covid, de uma maneira, porque cada pessoa tem um recurso dentro dela. Então, eu falaria mesmo, né, nessa individualidade, nesse olhar individual para aquela pessoa e não relacionado a uma faixa etária, porque as pessoas elas têm esses recursos, né, dentro delas e cada pessoa tem um formato de lidar com os acontecimentos e com os imprevistos. Quando a gente fala da individualidade, a gente cada vez mais vê a questão da emoção se tornando algo que as pessoas estão finalmente disponíveis a reconhecê-las, a validá-las, e a gente vê que isso se torna algo muito importante, porque as pessoas parecem que antes não sentiam nada e agora elas sentem tudo. Como é que você está percebendo isso? Como é que você tem analisado isso? Eu acho que o sentir é uma das coisas mais importantes da vida. Porque se a gente nega os nossos sentimentos, né, a gente provavelmente vai ter um sintoma. Porque a gente não manda ele embora, né? A gente não manda o sentimento embora. Então esse sentimento ele vai para algum lugar. Então eu acho que é importante a gente sentir. Mas também é preciso, e eu acho que na atualidade falta muito isso, que são as pessoas gerenciarem mesmo as emoções. O Dr. Augusto Cury fala uma coisa muito importante, né? Que uma pessoa para ser piloto, ela precisa ter as técnicas e os conhecimentos, né, para dirigir uma aeronave. Uma pessoa que administra uma empresa, ela precisa ter as técnicas
para fazer aquela empresa funcionar. E por que que nós, seres humanos, muitas vezes a gente pilota a gente, né, o nosso eu, e muitas vezes a gente não tem as técnicas e as ferramentas para gerenciar as nossas emoções, os nossos comportamentos, né, para lidar com as situações da vida, com esses nossos sentimentos. Então, os sentimentos, eles são muito importantes, né? A gente precisa sentir, mas precisamos também saber gerenciar esse eu, né, que comanda as situações da vida e a maneira como que a gente vai reagir e se comportar. Marília Almeida, segundo você mesma, com relação a tudo que você acompanha, nós estamos indo bem nessa gerência? Eu acho que algumas pessoas se saem bem, né? Eu falo muito sobre dar conta, né? As pessoas também elas fazem o que elas dão conta. A gente tem o nosso temperamento, a gente tem o que a gente aprende socialmente, né? Com a nossa família, com as pessoas que a gente convive socialmente, com as pessoas que a gente convive no trabalho. Então, as pessoas elas fazem o que elas dão conta. Então, eu acho que, na verdade, a falha não está nas pessoas, né? A falha está no fato da gente não ter acesso a aprender isso, porque eu acho que isso é um treino, é uma aprendizagem. A gente cuidar, a gente gerenciar as nossas emoções são treinos, né? É uma aprendizagem mesmo. E eu acho que a grande questão tá que a gente não busca isso e muitas vezes isso não é oferecido para gente. Então, eu acho que, na verdade, falta mesmo uma educação em relação a gerenciar as nossas emoções, nossos pensamentos. Acho que o recado está dado. Olha que bacana. E vamos acompanhar, que sempre muito bate-papo, muita matéria importante para você aqui durante o programa. Marília, muito obrigada, sucesso para você. Obrigada a você.